aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu queria vir mais falar para vocês aqui, quem está atrás de um nutricionista ou na busca até mesmo por mim, pelo meu trabalho, inclusive tem surpresa aí para a galera que entrou faz pouco tempo no Instagram, espera logo mais aí que eu vou fazer uma introduçãozinha básica aí de mostrar todo o antes e o depois, os resultados de todos os pacientes que passaram por mim. E o que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Fazer uma apresentação minha e do meu trabalho. Eu, como nutricionista da área clínica esportiva e bioquímica, há algum tempo eu estudei sobre dietas que são denominadas como flutuação calórica. E ao estudar esse estilo de dieta mais a bioquímica, eu acabei fazendo uma junção dos dois e acabei praticamente trazendo esse estilo de dieta para a nossa realidade, né? Não da época paleolítica, mas para épocas contemporâneas, para a gente usar isso hoje. E eu acabei formulando esse método, né, que na verdade eu acabei trazendo aí para Araraquara, já advinda de estudos bioquímicos e do estudo da história, alimentação, da nossa história da alimentação. E o que acontece? O que eu queria explicar para vocês aqui? Mais na parte de bioquímica. Por que eu tenho resultados rápidos, né? Lá quando o pessoal vê o antes e o depois aí. É coisa de 3, 4 meses, o pessoal já começa a ver um resultado impactante. Gente, o que acontece? Como que funciona o emagrecimento hoje? Desde épocas paleolíticas até hoje, o nosso corpo ele veio sofrendo transições, né? Quando a gente pega aí para estudar a parte da evolução das espécies lá do Charles Darwin, o nosso corpo ele causa adaptações que dependem, na verdade, vem do estilo de vida da pessoa e também do ambiente. O ambiente acaba ditando as regras da adaptação do nosso corpo. Então o nosso corpo ele tem que se adaptar ao ambiente que ele está vivendo. Então ele causa modificações em todo o seu funcionamento, até na sua parte morfológica, que causa uma modificação para que teu corpo se adapte àquele estilo de vida. E o que acontece? Com o passar do tempo, né, desde épocas paleolíticas para cá, o nosso corpo antigamente ele vivia praticamente de caça, né? Então era mais proteína, gordura, era uma fruta ou outra que o ser humano via na árvore ali. E o que acontece? Nessas épocas, o ser humano ele vivia em época de escassez de alimento e épocas de abundância de alimento. Então o nosso corpo ele praticamente trabalhava num sistema de flutuação calórica. Às vezes ele tinha muita comida, comia. E quando ele não tinha comida, o seu próprio corpo ele se adaptava como? Ele reservava o pouco que ele comia, ou na verdade épocas que ele vivia de excesso de alimento, esse excesso se convertia a gordura, e a gordura é uma reserva de energia no nosso corpo a longo prazo. E o que seria essa reserva de energia? O nosso corpo, gente, ele não pensa em armazenar músculo, em ficar fortão, em deixar a estética bonita. O nosso corpo ele pensa em uma coisa mais útil, que é o quê? Sobrevivência. Em se manter vivo futuramente. Então, quando tipo assim, né? Parece que o seu corpo ele já sabe que ele vai ter épocas de escassez de alimento. Então, em épocas de abundância, ele pega o que você come, converte em gordura, que é energia a longo prazo, para que teu corpo se mantenha vivo lá na frente. Então isso é uma genética que a gente trouxe lá de épocas paleolíticas. Portanto, o que acontece hoje, né? A nossa vivência, o nosso hábito hoje de vida, ele se tornou muito mais abundante no excesso de carboidrato. Então a gente come muito mais carboidrato, muito mais açúcar,
desde a entrada do processo industrial aí no mundo. Então começou a produzir alimento mais rápido devido ao aumento do número da população, né, humana. E esses alimentos eles teve que ser produzidos de uma maneira muito mais rápida. E hoje o carboidrato, né, a farinha branca, o açúcar, o pão, se tornou assim de muito mais fácil acesso à população. E o que acontece? O nosso corpo de antigamente, que utilizava muito mais gordura como fonte de energia, hoje ele se adaptou a utilizar muito mais glicose, carboidrato como fonte de energia. E é a partir disso que está causando esse monte de problema de hoje aí, desde obesidade, diabetes, hipertensão, AVC, problemas cardíacos, pancreáticos, hepatite, né, devido aí à esteatose hepática. E quando a gente faz uma alimentação muito rica em carboidrato, vou falar um processo rápido aí da obesidade hoje. A obesidade é devido principalmente, lógico que tem fatores estressantes, o estresse hormonal, tireoide, só que o fator principal é o excesso de carboidrato e insulina. Quando a gente come muito carboidrato, o carboidrato ele vai ser digerido naquele processo de digestão nossa aí desde o estômago até lá o intestino, e ele vai ser absorvido em forma de glicose. A glicose ela vai chegar lá na corrente sanguínea, vai até o teu pâncreas e estimula o teu pâncreas a produzir insulina. E essa carga de insulina, como a gente come muito carboidrato direto, né? A fonte principal do alimento nosso é a glicose, né? A gente come muito pão, come muita massa. E quando a gente oferece isso cronicamente ao nosso organismo, a glicose e a insulina, elas impactam o teu fígado. E quando a insulina e a glicose impactam o teu fígado, eles vão estimular o teu fígado a produzir gordura. Então, beleza, você comeu o teu carboidrato, foi hidrolisado, quebrado, digerido, absorveu a glicose vai estimular o teu pâncreas a produzir insulina. E quando aumenta essa insulina e a glicose no sangue, né, devido até a uma resistência à insulina, então essa hiperglicemia e hiperinsulinemia, glicose alta, insulina alta, vai impactar teu fígado. Eles vão estimular duas proteínas lá no teu fígado, que são proteínas nucleares de transcrição. Que, se eu não me engano, é a CHRBP e SRBP1C. E essas proteínas nucleares, elas vão estimular o teu corpo, o teu fígado a produzir gordura. Aí vai aumentar triglicerídeos, colesterol, isso aí a gente consegue ver lá nos exames laboratoriais. E vai acumular o quê? O que a gente chama de acúmulo ectópico de gorduras no teu fígado, que é a esteatose hepática. Então teu fígado ele começa a jogar gordura para todo quanto é lado, inclusive ele armazena gordura dentro do fígado, dentro do músculo, armazenamento nos adipócitos, na barriga, nos colotes. Então, o que acontece? O nosso corpo hoje, devido ao nosso estilo de vida, ele aumentou a adaptação dele de utilização de glicose como fonte de energia. E qual que é o objetivo do meu trabalho aqui? Isso é ciência, né, gente? A gente não está colocando aqui, por exemplo, o meu paciente ele não vem aqui, deita numa máquina e soca ele cheio de eletrodos lá de uma maneira totalmente superficial. Aqui a gente trata o corpo humano de dentro para fora. Então aqui não é trabalho estético, é profissional científico. E qual que é o objetivo? É fazer com que o seu corpo utilize mais gordura como fonte de energia. Então o que a gente tem que fazer nesse tratamento? A gente tem que fazer um tratamento que a gente estimule a produção de mitocôndrias dentro da célula do obeso. E o que seria a mitocôndria? Mitocôndrias são as organelas responsáveis por oxidar gordura. Então o meu trabalho como nutricionista no emagrecimento é fazer o que? Transformar o teu corpo que absorve glicose como fonte de energia em um corpo que utiliza gordura como fonte de energia, aumentando a mitocôndria dentro da célula.
E é incrível, né, gente? Isso é ciência, né? Inclusive, né, a gente tem um fármaco hoje muito utilizado aí por diabéticos, que ele tem um grande estímulo, né, nesse aumento de mitocôndrias, que é a metformina. Mas daqui para frente, mais para frente, aliás, a gente entra aí num vídeo falando mais profundamente da metformina. Então, galera, esse é a forma que a gente trabalha aqui no consultório, né? Por isso que eu obtenho resultados aí, excelentes em curto espaço de tempo e que se perduram. Não é como um trabalho estético que você sai lá da sala de estética ou de qualquer trabalho que você tem aí realizado em alguma clínica de emagrecimento, que é bem superficial, que dá 2 meses você volta totalmente o teu tamanho, inclusive até mais, né? Você acumula a tua gordura, inclusive a gordura que você perdeu, ela traz amigos, né, junto. Então o nosso trabalho aqui, ele é mais aprofundado, é científico. A gente trabalha de uma forma que eu consiga modificar o modo que tua célula trabalha. Então isso aí é a nível genético, nuclear. Então, gente, o nosso trabalho aqui, na verdade o meu trabalho, é uma forma muito mais complexa, porém que vai te trazer saúde do fígado, do coração, do cérebro, do pâncreas, do rim, né? Então a gente não cuida só da sua parte estética, e sim do interior. Então, galera, valeu, dá uma passadinha agora aí, segue aí as fotos do antes e depois, de todos os pacientes que já passou por mim aqui até hoje, e dá uma olhadinha aí, qualquer informações aí que vocês queiram a mais, entre em contato comigo no WhatsApp, que eu vou deixar aí depois. E valeu, galera!